Então, quero te agradecer, cara, de coração aí por você disponibilizar seu tempo. Eu sei que é uma correria do caramba aí, cara, com todas as suas coisas aí. E, pô, disponibilizar seu tempo e conhecimento assim com a gente, cara, que é uma coisa que eu estou fazendo há algum tempo já, de trazer o pessoal do futebol que está na área, está trabalhando, pô, que tem muito conhecimento para compartilhar com quem está começando, cara. Então, pô, agradeço de coração mesmo, Vitão, por você tá aí comigo, cara, batendo esse papo. Legal. Eu agradeço também o seu convite, Bandeira. De fato, é puxado, né? Quem trabalha com futebol sabe, ainda mais início de preparação, pré-temporada, mas como a gente é amigo e a gente tem que se ajudar, né? Trocando informação, esse bate-papo também me agrega muito. Então, muito obrigado e vamos com tudo. Vamos lá. Então, conta aí como é que você chegou no Operário, cara. Tua carreira aí pregressa até chegar no Operário, por favor. Tá certo. Vamos lá. Eu sou formado pela antiga Universidade Positivo, né? Que agora acho que é Cruzeiro do Sul. No último ano de faculdade, eu já comecei como estagiário no Curitiba. Até um pouco antes do último ano, eu já fazia estágio no futsal do Curitiba. E aí, no último ano de faculdade, eu fui para a categoria sub-20, como auxiliar de preparação física, em 2008. E de lá para cá, fiquei como preparador de sub-20, fui de auxiliar de preparação física do profissional, mais voltado para a área da academia e o RTP, né? O Return to Play, né? Da transição ali de quem lesiona e volta para o grupo. Depois, passei um período no Foz do Iguaçu, voltei para o Curitiba, aí já como auxiliar de campo, até passei também pelo Sub-23, e voltei ao profissional até assumir a equipe em 2018. Aí nesse período eu assumi a equipe, no final a gente não teve sucesso, é normal acontecer trocas, né? E eu fui um dos escolhidos a me retirar do clube. De lá para cá, trabalhei em equipes Rio Branco, de Paranaguá, no convite com o Tcheco. Eu trabalhei 2 vezes a convite dele, no Barra e no Rio Branco. Trabalhei também no Desportivo Brasil, não sei se o pessoal que está na live conhece, é um clube muito bem estruturado no interior de São Paulo. Foi um período curto, porque eu recebo nesse meio tempo, já em 2020, acho que foi, eu recebo novamente um convite do Barra para retornar, retorno ao Barra, fico mais 1 ano e meio no Barra, também na época, até que foi onde a gente se conheceu, né, Bandeira? Naquele período o Barra não tinha calendário, e aí optou por me desligar, porque eu estava acabando, não tinha função, né, depois que acabou o campeonato estadual. A gente, no primeiro ano de Barra, a gente subiu o clube, no segundo ano a gente permaneceu na divisão principal do Catarinense, e aí foi onde já não tinha calendário, eu fui desligado. E aí que eu vim pro Operário, né, que é onde eu estou hoje. Eu vim como, na época, há 1 ano e meio atrás, eu vim coordenar o departamento, assim, estava começando a estruturar o departamento de base. Foi no meio do ano que eu vim, em julho, e aí aconteceram as trocas em virtude do descenso, né? Quando sacramentou o rebaixamento para a Série C, eu estava no clube, desligaram o preparador físico e optaram por que eu terminasse o Brasileirão. E aí foram 3 rodadas, a gente já estava rebaixado. E quando contrataram o professor Guanais, ele trouxe a equipe dele e mesmo assim ele contou comigo, né? E aí a gente teve essa campanha do acesso, né? Nesse ano ainda de 23. E ainda nesse ano a gente já começou a preparação para o ano de 24, né? De maneira bem breve, né, Bandeira? Para não tomar muito tempo. E assim, as conquistas assim na carreira, eu acho que eu me considero um cara de sucesso, assim, de sorte ou sucesso, né? Como queiram. No Curitiba, conquista de vários títulos estaduais. Também no Rio Branco, apesar de não ter conquista, foi a primeira vez que a equipe disputou a Série D, a gente que colocou eles na Série D, só que não permanecemos porque houve a pandemia. Passei pelo Barra, campeão invicto lá, a gente subiu o time. No Desportivo Brasil eu não tive conquista porque eu saí na metade do circuito ali, então ali eu não tive conquista, mas aqui no Operário, mais uma vez, aí a gente conseguindo algo grande, né, algo de sucesso, e isso eu considero importante na minha carreira. Pô, deu um casamento bom você e o Guanais, né, cara? Parabéns aí pelo acesso, né, professor? Para quem não sabe, o professor Vitor Nemetz é um dos responsáveis pelo acesso do Operário à Série B esse ano, cara. Fico bem feliz assim, de ter vocês nessa brincadeira aí. A gente até se encontrou, né, Bandeira, no estadual, né? Estava no São Joséense, né?
De fato, essa questão de casamento, de relacionamento ali de treinador, preparador físico, né? Não é uma coisa tão simples, porque a gente precisa conhecer os métodos do treinador, a forma com que ele comanda, a ideia de jogo, como ele enxerga o papel do preparador físico nesse processo, e é uma coisa que tem que ser de duas vias, né? Então, lógico que hierarquicamente a gente tem que seguir, né, as solicitações do professor, mas também existe essa troca, né, de conhecimento de um profissional do outro para saber como trabalha. Então, considero que é algo desafiador. Mas, assim, como eu troquei algumas vezes de clube já, trabalhei com diversos profissionais, né, no Coritiba, mesmo como auxiliar, que eu fiquei um maior período como auxiliar, depois que eu peguei a equipe principal por um período curto, no Sub-20 tive um período longo de preparador, no Sub-23 também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos preparadores, diversos treinadores, corrigindo. Então, isso faz com que a gente consiga se adaptar de uma maneira mais rápida, acredito eu, do que um profissional que só trabalha com um preparador, com um treinador durante muito tempo, e aí ocorre essa quebra de comando, e aí você se adaptar. Então, para mim, considero que foi uma adaptação rápida, assim, até pelo... o Guanais, para mim, é um dos tops que eu já trabalhei, um dos melhores treinadores que eu já trabalhei, um cara que entende de tudo, né? Algumas coisas com muita profundidade, outras de um bom nível, e isso exigiu ainda mais de mim a evoluir, né? Cara, eu acho muito legal isso que você está falando, Vitão, porque, cara, você é um cara assim que estuda muito, o que é raro, eu digo para você na preparação física, você é um cara que está o tempo todo lendo, cara, atualizando com o conhecimento e conseguiu, ao mesmo tempo, ter relacionamentos que é difícil também, né, cara, você se adequar ao que você falou aí, ao treinador e tal, e, cara, porque quanto mais você conhece, mais difícil fica o relacionamento, porque você começa a ter conflito de ideias, e é legal essa questão que você está falando de, hierarquicamente, entender o que o treinador quer, respeitar, e isso é trabalhar em equipe, né? Sim. Essa questão do estudo, assim, Bandeira, é importante, né? Porque senão a gente acaba ficando com ideias ultrapassadas. No caso do professor Guanais, o que me ajudou muito foi que eu já buscava entender de modelo de jogo, de comportamentos, de comportamentos individuais, não só do modelo de jogo ali, da questão de sistemas, mas os pormenores ali da parte tática, né? E isso já me causava inquietação até... Agora nas férias eu comecei a olhar algumas coisas que eu tinha arquivado no Instagram ali, e muitas delas eu já via essa inquietação em mim há 3, 4 anos atrás, falando de qual seria o papel exatamente do preparador físico de campo, né? Que eu entendo que ele vem mudando. E aí quando o Guanais veio e começou a mostrar o que ele queria, foi um dos momentos assim que casou assim. O que eu entendo assim, aonde vai o papel do preparador físico no campo, com o que ele estava buscando. E isso foi importante. Porque eu entendo que o estudar não é só a gente pegar artigos relacionados à parte física. Eu acho que eu leio hoje talvez um pouco mais sobre a área técnica do que propriamente a área física. Leio algumas coisas, algumas publicações da área física, mas tenho focado mais na parte da área técnica, assim, para tentar agregar ao que eu faço. Cara, é isso, né? Você tem que se adequar ao estilo de jogo do treinador, ao modelo de jogo do treinador, não é isso? Sim. E cada treinador tem as suas particularidades, né, Bandeira? Você fez várias lives aí, fez com o Matheus Costa, trabalhei com o Matheus Costa também. Ele trabalha de uma maneira, o professor trabalha de outra. Trabalhei com o Tcheco, trabalhei com o Eduardo Batista. Cada um tem suas particularidades e a gente tem que ler isso aí muito rápido para saber não só da parte física, mas também de como, por exemplo, as ativações. Vai ativar só pensando em parte física ou você vai ativar já pensando unindo a parte física com o comportamento que vai ser usado no jogo? Cara, que legal isso. A gente separou por muito tempo, né? Não sei se você pegou então essa parte aí, mas eu sou mais velho que você. Eu peguei, cara, onde assim, físico é físico, técnico-tático é técnico-tático, e não tinha esse entendimento global do jogo mesmo. Né? Uhum. Hoje em dia mudou, então. Mudou. Quando eu comecei, a parte física era ainda separada.
E, na época eu comecei a auxiliar, né? Então você acaba reproduzindo muitas coisas que o preparador físico principal pede, e era bem fracionado, mas como eu disse, eu já tinha um pouquinho assim de, será que a gente está fazendo algo que ele está unindo o jogar ou não? E isso foi lá em 2008, lá, e não se via ainda, foi quando começaram a fazer scout, passe, essas coisas, eu fazia isso também. Então eu trabalhava de auxiliar para o sub-20 e trabalhava como auxiliar de scout na época, chamava, não, nem era analista de desempenho, era scout, então eu contava passe, contava cruzamento, e aí nessa época eu comecei a fazer scout físico ali, pegava um campo grama, né, cheio de quadradinho ali, e começava a desenhar. A cada jogo eu pegava ali, vou pegar hoje, na época, um volante, e fazia os desenhos, como eram os deslocamentos dele, e quando eu ia fazer o trabalho físico com os atletas que eu tava, eu já tentava assim, você vai fazer uma ação aqui no meio, vai correr para lá, tal, dar um passe e aí vai entrar na área. Então você já fazia um físico, mas tentando buscar algo mais específico assim para o que ele faz no jogo. Porque nessa época ainda se faziam intervalado, corre, faz o L lá, né, no campo, abre a passada, tiro de mil, fui auxiliar falei tiro de mil do professor Paulo Paixão, ele utilizava bastante. Então, nessa época que começou essa questão assim de tentar unir o jogar com a preparação. Professor, você falou de campograma, né, cara? Eu peguei essa época aí também de scout, de fazer quantos passes o cara deu. Cara, isso fazem 20 anos, né? Sim. Um pouquinho menos, você já pegou um pouquinho adiantado isso, mas, cara, a tecnologia hoje evoluiu demais. Então, como é que ela te ajuda no teu trabalho, cara? Então, aqui, eu me considero um profissional privilegiado, porque eu trabalho com pessoas que são do mais alto nível mesmo, assim. A gente tem um fisiologista, que é o coordenador, né, o Rodolfo, ele lida muito bem com a tecnologia e com a forma que ele vai passar as informações que a tecnologia nos traz. Ele já passa tudo muito bem analisado, mastigado, o trabalho ganha em produtividade, ganha em tempo, porque os relatórios que ele faz, as observações que ele traz, é muito completa. Então, hoje eu entendo que não é uma obrigação o profissional, né, o preparador físico, ter todos os materiais, os equipamentos de última geração. A gente tem que saber lidar com eles, mas a gente também tem que ter a sensibilidade de, se eu não tenho os equipamentos, o que eu posso fazer? E hoje em dia tem muitas coisas que são tecnológicas e que são custo baixíssimo, né, Bandeira? No Barra mesmo, a gente adquiriu o GPS durante o processo. Antes a gente só utilizava as escalas subjetivas de esforço e de recuperação, e a coisa funcionava. Depois conseguimos alguns GPS, a gente começou a fazer análises melhores. Hoje no clube aqui a gente não tem, né, analisador de bioquímico, né, CK, por exemplo, mas a gente tem câmera termográfica, uma câmera relativamente boa. A gente tem o GPS, o Polar, o clube está adquirindo já o Catapult, que é um modelo superior, né? Não temos ainda equipamentos para academia mais tecnológicos, mas o que a gente tem já funciona. Eu entendo assim, a gente tenta fazer o melhor que a gente tem, né? Se o clube amanhã conseguir adquirir um equipamento mais moderno, ótimo. Mas também se o clube manter essa linha, a gente já consegue trabalhar em bom nível. Então, você consegue perceber... Cara, deixa eu só fazer um adendo aí. Tem uma galera do Curitiba entrou aí, cara. Você tem moral lá, né? O Thiago do Vale, o Williams, cara, o Rodrigo. Pô, uma galera lá do seu irmão entrou também, cara. Legal, agora legal. Aí. O Thiago Fila lá do Havaí, cara. Uma galera entrou aí ver. O Thiago legal. meteu assim, o Thiago do Vale lá, que live pesado, o 4G não vai aguentar. São amigos, né? Eles são amigos, né? Eu sei. Cara, a gente boa demais, né, cara? É bom ter amigo no futebol. E legal que essa rapaziada aí, o Williams, a gente tentou ser jogador, né? Não dá para dizer que a gente jogou, a gente tentou ser. Então, conheço ele lá dos 15 anos de idade, é legal de ver, legal. Tem bastante Williams... gente conhecido ali, é que eu não fui olhando aqui, ó, mas tem bastante gente. Uma galera, né, cara? Que legal. Ô, Vitão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue perceber uma diferença física? Não digo de 2008, porque 2008 é muito tempo, mas vamos pegar aí de 10 anos atrás. Você consegue perceber uma diferença física nos jogos oficiais? Sim,
isso até tem publicação, né, que compara. As publicações normalmente são mais na questão da Europa, né, Inglaterra, Espanha. Tem publicações que revelam já que a intensidade aumentou muito, né, de fato aumentou, não só lá quanto aqui. Aqui a gente não publica, mas a gente troca informações com diversos preparadores físicos ali, né, não dá para ceder material, mas a gente conversa, né, e tudo indica que só tem aumentado cada vez mais as distâncias intensas, né. Agora está se falando muito sobre aceleração, né, também. É um foco maior que a gente está tentando fazer aqui no clube. Sem dúvida nenhuma, aumentou, e isso se deve à maneira como a gente se prepara, né? Não só a parte de academia, mas também a parte de campo, que cada vez está mais, digamos assim, mais específica ao jogar mesmo, né? Cara, que legal. Isso, obviamente, teve uma mudança no seu trabalho, né? De 10 anos para cá, seu trabalho mudou, né, Vitão? Mudou. Eu acredito assim que não a cada 6 meses, mas eu faço essas reflexões assim a cada término de campeonato. Por exemplo, a gente vai para o estadual. Pô, o que eu fiz no estadual? O que dá para fazer diferente? Agora acabou a Série C. O que eu posso fazer de diferente para adequar, para melhorar, para tentar subir um pouco a reguinha de preparação, né? Então, sem dúvida nenhuma mudou. Às vezes eu vejo os vídeos, assim, eu tenho ali o canal no YouTube, que às vezes eu posto coisa antiga minha, às vezes eu posto coisa mais recente, e eu vejo o quanto vem mudando, sabe? Os próprios trabalhos. Hoje aqui a gente tem um profissional na academia, mas eu fiz muitos anos, eu trabalhei na academia, né, no Curitiba mesmo, e o quanto o trabalho da academia já mudou, é muito mais específico hoje ao que era, apesar de que a ciência mostra que ainda agachamento eficiente, o nórdico eficiente, alguns exercícios ali na stiff, levantamento de terra, esses não saem de moda, mas vieram muitas coisas, por exemplo, movimentos tridimensionais, né, que é a questão de combinar planos, não só trabalhar em um dos planos, mas sim combiná-los. Isso já mudou. Lá atrás não se falava disso. Talvez de maneira até um pouco empírica, a gente até fazia ali um agachamento lateral, mas não se pensava em fazer um agachamento com uma rotação de tronco, um stiff unilateral com uma leve rotação. Hoje já está mais sistematizado esse tipo de situação. Então isso já mostra que mudou, né? E aí dentro do campo, então, nem se compara. A ciência já mostra sobre o efeito do trenó, ou seja, de puxar ou de empurrar, sobre a questão da pliometria muito bem estabelecida, que lá atrás a gente ainda não tinha. Então, isso já mostra a mudança para mim. Cara, legal. E nesse papo agora eu estou percebendo que você é um cara muito curioso, né? E é interessante isso, você começar a pensar em como que você pode melhorar o seu trabalho, o que você pode trazer do antigo, né, para o novo, que é uma coisa que eu percebo assim, muitas vezes os preparadores físicos mais novos, pô, eles largam tudo do que era feito, que era legal, por exemplo, você falou de agachamento e nórdico, e larga e vai fazer outra coisa totalmente nova, mas o que era bom, o que é eficiente, você não larga. Você pelo jeito não largou, né? Então você está nessa também de usar coisa antiga. Então, para mim, a minha maneira de pensar, Bandeira, é assim, ó. O que a ciência traz há muito tempo e que não tem mudado. Tá? Então, a gente vai desenvolver força ou o objetivo é desenvolver velocidade no atleta. Cara, eu posso estar enganado, tá? Na minha opinião aqui. Mas ainda tem certos exercícios que não mudaram. Não tem nenhum artigo recente que mostre algo que é mais eficaz, por exemplo, do que trabalhar agachamento com carga ótima para ganho de velocidade, ou se quer focar... Agora dá para usar aplicativo ou até os acelerômetros, se não estou enganado, que são aqueles aparelhos que você coloca na barra para medir a velocidade. Então, assim, se isso vem há muito tempo já provando que é eficaz, por que eu vou abrir mão disso, mesmo tendo uma gama de exercícios? Hoje, que você abre o Instagram, você é bombardeado, né? Tem exercício para tudo que é tipo de coisa. Por que eu vou abrir mão daquilo que já é provado pelo tempo, que melhora o atleta, e ainda a ciência não trouxe mais evidências contrárias para colocar as supostas modas? Mas isso não quer dizer que eu só vou usar coisas que a ciência já está comprovando. Por quê? Tudo que a ciência comprovou foi o que os treinadores aplicaram na prática, no campo ou na academia, depois a ciência veio comprovar. Perfeito. Então, primeiro a gente cria e aplica, depois vem o pesquisador e fala assim, cara, vamos medir isso aí? Vamos ver se esse tipo de exercício aqui funciona? Então, perfeito. Uma parte do meu trabalho ainda é assim, na parte da ciência, a maneira que eu penso ainda é assim,
e uma parte eu abro para as novas possibilidades, mas desde que haja uma análise, uma reflexão. Por exemplo, exercícios, né, os tridimensionais, estão em 3 planos lá, né? Não tem ainda mostrando que se eu fizer um afundo com rotação de tronco, melhora o atleta em salto, ou melhora o atleta em aceleração, ou melhora o atleta em sprint. Só que ele traz uma gama de movimentos que, mesmo não tendo ciência, eu sei que está gerando evolução no atleta. Talvez com o passar dos anos, saiam pesquisas e comprove, cara, isso aqui funciona. Ainda não tem, mas já dá para você colocar em doses menores esse tipo de trabalho, sem abrir mão, na minha maneira de trabalhar, sem abrir mão daquilo que já é eficaz. Puxar trenó melhora o atleta com determinada carga para determinado objetivo? Melhora. Então, isso eu não vou abrir mão, isso vai ser usado. É um pouco dessa forma assim que eu penso, Bandeira. Cara, legal que você falou assim, na minha opinião, tal, cara, tua opinião esse ano estava perfeita, né? Porque vocês subiram. Então, se for analisar por resultado de campo, aí a gente a gente entra numa linha perigosa, né, Bandeira? Porque o gol saiu nos 41 minutos num campo totalmente encharcado e, cara, poderia não ter entrado aquela bola e o trabalho ia ser ruim, né? Eu procuro não colocar, não em xeque, mas eu procuro não analisar assim, sabe, Bandeira? Vamos supor que a bola não tivesse entrado e eu considerasse que o trabalho foi ótimo. Cara, a gente não subiu. E aí, pro senso comum, vão dizer, o trabalho foi ótimo, mas não sobe. Mas são tantas variáveis que eu sou uma peça pequena dentro do processo. Só que uma peça importante. Assim como todos os outros profissionais, são outras pecinhas, né, que vão fazer o treinador e os jogadores funcionar da melhor maneira possível. Eu ouvi de um treinador que ele falava assim que cada momento um funcionário, uma pessoa do clube, ela vai ser protagonista. Por exemplo, na hora da refeição, pós-jogo, pré-jogo, os profissionais da cozinha são os protagonistas. Na hora que você pega o material, né, para se fardar para ir para o treino, ou que você volta e entrega, ali os roupeiros são protagonistas. E aí, cada momento, cada período, o protagonismo da equipe vai estar sobre uma pessoa. Mas a pontinha do iceberg são os jogadores, que são as estrelas, e o treinador. Mas a importância de todos nesse processo é imprescindível. Cara, fenomenal. Eu brinquei com essa questão, obviamente, se vocês não tivessem subido, não quer dizer que o trabalho foi ruim. Foi uma brincadeira, justamente como provocação, né, cara? Porque é muito difícil definir o desempenho no esporte coletivo, né? Sim. Sim, são muitas variáveis no futebol, né, Bandeira? Para mim é o esporte mais difícil que existe. É muito complexo. Esses dias nas férias, eu estava lendo o livro do Espaços de Fase e dentro dele estava escrito, né, que é um xadrez, porém as peças têm liberdade para se mexer dentro do tabuleiro, o tabuleiro é gigante e as peças se movem ao mesmo tempo. Então, só isso já resume a complexidade. E imagina se preparar para tudo isso, né? Então, é uma arte, né, Bandeira? Você sabe disso, né? Cara, muito legal, né? Porque eu adoro conversar sobre isso, cara, porque além de toda a ciência que tem por trás, que tem embasa, né, Vitão? Sim. Você falou muito bem. Você também tem essa questão de arte, né, cara? Então, você consegue mesclar ciência, e tem que mesclar, eu acho, né? Todos os profissionais deveriam ter essa consciência de mesclar ciência com arte, né, cara? Não tem o que fazer. Sim. Tem que... E assim, né, Bandeira, a gente trabalha com seres humanos, né? Então, a matéria-prima nossa são seres humanos. Tem sentimento, tem a história de vida de cada um, tem o momento atual de vida de cada um, as expectativas de cada um, e a gente tem que colocar isso aí no pacote quando a gente vai trabalhar com o atleta. Não é só ler o artigo, não é só ver o melhor exercício, não é só criar o melhor desenho de treino, não é só cobrá-los, tem o entorno... E tudo isso influencia no produto final. Tudo isso. Cara, a complexidade é muito grande. Vocês, como comissão, entendem isso, Vitão? Ou algumas pessoas ainda falta ligar essa chavinha aí? Como é que funciona aí no operário? Hoje, aqui no clube, é tudo conectado. Todos os profissionais sabem da importância desses aspectos. Extra o físico, extra o técnico, né? Eu tive sorte de
trabalhar com inúmeros profissionais que tinham essa visão de entender que não é só o jogador de futebol, né? É o ser humano primeiro. O jogador de futebol é só uma parte do que ele faz. E a partir do momento que também, além do entender um pouco mais do jogar, mas uma das mudanças de chave na minha carreira foi quando eu comecei a dar um maior peso para esse aspecto mais humano. Então, tem alguns momentos ali que, se for, aqui a gente vai conversando, aqui vem vindo na memória, nos momentos onde eu tive essa percepção assim de, cara, acho que não é só cobrar, porque você até começou a trabalhar antes que eu, né, Bandeira? A preparação física vem da questão militar, né? Então, da rigidez, da cobrança, das regras que tem que ser seguida, e pouco importava o ser humano que tem atrás da figura do jogador. E eu peguei um pouquinho disso, e lá atrás, no início da minha carreira, eu era muito assim. E quando eu tive esse estalo, assim, cara, talvez esse não seja o melhor caminho, foi quando as coisas começaram a evoluir, assim, como eu comecei a ouvir feedbacks de atletas positivos a respeito da minha condução do trabalho. Cara, que legal, porque tem um artigo que eu gosto muito, chama-se, em português, Empatize para ter rendimento. Eu não li. É isso que você tá falando. Gostaria que você me enviasse, Wander, esse eu não li. Te manda. Daqui a pouco eu te mandei. É muito legal, cara. Falando sobre isso que você está falando aí, cara. Exatamente isso que você está falando. E é muito legal que eu ligo o que você está falando ao que você falou alguns minutos atrás primeiro você testa no campo e depois vira ciência, né, cara? Não é o contrário. Não é no laboratório que vai para lá. Né? Você está vivendo, não que um ou outro tenha mais importância, né? Teoria e prática, eu acho que andam juntas, mas começa na prática e depois vai para a teoria. É isso aí mesmo, que legal, cara. É a maneira que eu entendo, né, Bandeira? Não existe um único caminho, né? Você entrevistou vários profissionais aí que eu troco ideias com constância, por exemplo, do Túlio, aí volta e meia a gente está conversando, que já passou por aí. O pessoal do Curitiba ali, às vezes a gente troca mensagem, o Rodrigo, que trabalha ali na base. Então, tudo isso para a gente tentar aumentar a nossa visão, né, Bandeira? E aí, a gente, dentro disso, dentro da visão, quanto mais ampla a nossa visão, quanto mais experiência, mais conversa de trocar, a gente consegue elaborar algo que seja aí único, né? Que seja meu modelo de trabalho, a forma com que eu entendo que seja benéfica para determinado grupo e determinado tempo, né? Que a gente está hoje com um grupo que muitos ficaram, mas talvez a mesma linha de trabalho talvez não sirva para esse próximo período de competição. Então, é tudo de um momento, assim. Mesmo porque, né, professor, vocês subiram de nível, né? Subiram foram da C para B, né? Cara, você trabalhou nas duas, né, professor? Você acha que, nas duas não, nas três, né? Mas você acha que fisicamente tem muita diferença? É complicado achar, né, Bandeira? Eu tenho cuidado, assim, com a questão de achar. Essa pergunta eu acho que vamos ter que deixar para uma próxima live, porque aí eu vou ter os dados dessa próxima competição, e aí eu vou poder falar, Bandeira, ó, nessa Série B os caras tiveram que correr mais do que na C. Mas a gente sabe que o nível competitivo aumenta, né? Aumenta, sem dúvida aumenta. Não tem, o modelo de competição muda, né? Então não tem fase classificatória, onde você pode, na Série C, às vezes se dá o luxo de começar mal e acaba classificando entre os 8 e subir o time. Então na Série B não tem isso, né? Toda rodada vai valer os mesmos 3 pontos, a gente tem que correr mais até do que correr mais no início do que deixar correr no fim, né? E aí no fim já está todo mundo já buscando algo e aí a coisa pode complicar. Mas assim, de maneira empírica, acredito eu que as métricas deverão subir. As métricas deverão subir se a gente quiser competir em alto nível. Eu digo em alto nível brigando para subir. Claro. Não acredito que se a gente mantiver os mesmos dados da Série C, a gente vai conseguir brigar por algo grande na Série B. Essa é a minha opinião particular. No final do ano, a gente pode fazer uma live, Bandeira, e aí eu vou falar para você, ó, aumentou 10% ou diminuiu, aí a gente pode sacramentar. Cara, que legal, que legal. Não, mas eu te perguntei isso porque também tem alguns artigos que falam que quanto menor o nível, não estou falando no sentido pejorativo, assim, né, porque às vezes você tem time, às vezes não, várias vezes você tem time na Série C que teria condições de disputar a Série B e vice-versa, né? Sim. Mas o nível do jogo
ele é determinante da intensidade também. Então, quanto mais baixo o nível do jogo, mais baixa a intensidade do jogo, e daí, consequentemente, você corre menos, e etc. Por isso foi a pergunta, professor. Algo que influencia muito, Bandeira, que é a experiência aí que a gente teve na Série C, eu posso falar, é que os gramados, eles variam demais. E você sabe, né? Pô, você joga num gramado que é um dedo, né, de altura a grama, a bola é muito mais rápida, consequentemente os jogadores vão ter que se deslocar mais rápido. Ainda eles molham, aí você vai na Série C, um gramado molha, o outro é grama, tem 5 tipos de grama, aí no nosso aqui é um tapete, aí os caras vêm e gostam, né? Um nível muito bom, mas a gente foi jogar no Piauí, mal tinha vestiário, então você vai falar, mal tem vestiário, você vai cobrar do gramado todo irregular lá, e aí foi legal, porque as métricas foram mais baixas, não é coincidência, quanto pior o gramado, os dados mostram ser menores, e quanto melhor o gramado, mais tem bola em jogo, mais os dados aumentam, sem dúvida. Na Série B, por ser um gramado quase padrão, acho que na B, na A já é padrão, né? Tem que ser tapete, apesar de, às vezes, os gramados não estarem tão bons assim, né? A gente viu até o Maracanã num estado não tão bom, mas na maioria são bons gramados, e aí, por isso, são fatores que já são favoráveis para um aumento da intensidade, né, Maneiro? Aí, outra coisa... Cara, perdão. Outra coisa, o ritmo do jogo é diferente, às vezes a arbitragem, por ser melhor, ela consegue conduzir de forma melhor, então a gente tem mais tempo de bola em jogo. Na Série C é muito, muito picado o jogo, eu diria, né? Muita falta, um jogo mais de força, é um campeonato diferente nesse aspecto. Na Série B já tem mais jogo jogado, né? As equipes já têm um conceito, mais conceitos de jogo, e aí isso aí também influencia. Daí entra o que você falou, né, professor? Mudou o campeonato, muda todo o teu planejamento do que fazer, do que trabalhar de valência física, muda tudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, com o professor Guanais, é muito tranquilo de trabalhar nesse aspecto, porque a gente já tem dias estabelecidos para trabalhar as demandas físicas, eu diria assim, né? Então, a gente utiliza ali um dia para tensão, que é força, um dia para duração, que é trabalho resistência, um dia para velocidade. Então, isso já é um padrão, é um modelo do professor, e isso ajudou muito nos ajuda como profissional e nos ajuda também o atleta, porque ele já sabe os dias da semana o que ele vai encontrar, ele consegue se preparar mentalmente para isso, e eu acredito que essa preparação mental também o faz tolerar melhor a carga de trabalho. A gente já vai passando essa mensagem, cara, dia de duração, vai percorrer mais distância, nesse dia, coincidentemente, aumentam-se as métricas de distância intensa. No dia de velocidade, ele sabe que ele vai espentar mais, então ele já vai preparado para isso. Eu acredito que dessa forma, nesse modelo padrão, só tem a ajudar tanto a comissão técnica quanto os atletas. Perfeito, professor. Professor, cara, tá um tesão essa conversa aqui, de verdade, mas eu não quero tomar mais teu tempo, professor. A gente já tá 40 minutos dessa resenha aí, e, cara, como é bom conversar com quem entende de futebol. Você aprende muito, e, cara, queria te agradecer, então, de coração, cara, por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento com a gente aqui. Cara, obrigado mesmo. E vamos falando aí, cara. Daqui a pouco te mando o artigo lá do Empatize para ter rendimento. Não, eu agradeço, Bandeira. É uma satisfação poder falar com vocês, falar com você e com quem está na live, né, quem passou aí. O pessoal sempre entra e sai, aquela coisa ali, mas para mim é um privilégio poder compartilhar um pouquinho, né, da forma que eu penso, passar um pouquinho do que eu vivi. E só tenho a agradecer também. E sempre que precisar contar a história aí, pode me chamar também, que a gente está aí para isso. Ô, professor, dá tempo de responder uma pergunta, não? Manda bala, manda aí. O Everton, o meu filho lá do São Joséense, foi meu estagiário lá, perguntou assim, qual é o maior desafio da pré-temporada já iniciada, sabendo que no final de dezembro tem... Peraí, que faltou coisa aqui. Que tem Natal e virada de ano, assim. Eu penso que o desafio é adaptar os atletas ao modelo de jogo, modelo de trabalho. Quanto antes a gente conseguir adaptar os atletas a isso, antes os resultados, né, não os resultados de campo, mas o desempenho dos atletas vai melhorar. E se o desempenho dos atletas melhora, a probabilidade da gente ter grandes resultados melhora também. Não quer dizer que a gente vai ter, né?
Mas eu penso que é adaptar os atletas ao modelo do que o professor deseja jogar. Esse, para mim, é o maior desafio. Maravilha. Se ele quer jogar com uma equipe se ele quer jogar com uma equipe que marca a pressão, então a gente vai ter que construir tudo nesse sentido. A gente quer que ele jogar com uma equipe, vamos supor, que jogue baixo e faça transição. A gente vai ter que trabalhar em busca disso aí e adaptar os atletas a esse tipo de modelo de trabalho. Maravilha, professor. Cara, obrigado mesmo. Daqui a pouco eu te mando um alô aí, professor. Tá bom. Valeu para quem passou aí, valeu, pessoal.